Vocês estão sintonizados no programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a questão da economia municipal, já que estão aí as eleições municipais. Quais são as formas de sustentação econômico-financeira dos municípios? Como é que os municípios podem superar as suas limitações orçamentárias? Qual a dificuldade para realizar obras como sistemas de transporte ou mesmo para financiar os processos de educação e de saúde? Esse é o nosso tema de hoje. O nosso convidado é o professor Rodrigo Ávila. Ele é economista e representa a Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Participa do programa o jornalista, meu colega, Carlos Augusto Sete. Professor Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Gostaria de iniciar perguntando assim, a grosso modo, hoje, qual é a característica, o quadro geral da economia do município e do municipalismo no Brasil hoje? Inicialmente é importante colocar, né, a questão tributária nacional, né, como que se divide, né, a carga tributária, né, no país. Né? Hoje nós temos 70% da arrecadação, né, indo para a esfera federal. São tributos federais, né? Cerca de 25% é arrecadado pelos estados, né? E 5% pelos municípios, ou seja, em termos de arrecadação própria, né, o município ele só tem cerca de 5% da carga tributária. É claro que quando nós consideramos, né, as transferências recebidas da União, por exemplo, né, esse percentual passaria de 5 para cerca de 10, mais ou menos, né? Ou seja, as transferências federais são bastante importantes, né, nesse caso, principalmente para os pequenos municípios, né, que não têm uma arrecadação própria forte, né? Então, a princípio, né, para a gente já conhecer o parâmetro geral desse municipalismo que a gente tem hoje, e claro que isso é muito criticável, né, porque hoje nós temos, como eu estava colocando, uma carga tributária muito concentrada em nível federal. Uhum. E os municípios ficam dependentes, então, das transferências. Então, isso nos remete, né, para uma visão, né, da esfera federal. Ou seja, é muito difícil hoje nós analisarmos a questão municipal sem olhar, né, para a questão federal, porque ali é que está a questão. Né? Se você considera, né, que mesmo com as transferências recebidas da União, os municípios ficam só com 10%, né, da carga tributária, somando a receita própria do município, mais as transferências recebidas da União, então realmente a gente vê que os prefeitos, né, que estão aí e os próximos, né, a serem eleitos aí agora, eles vão manejar uma receita bastante próxima aí de 10%, 15%, quando nós consideramos também as transferências dos estados, né, que os municípios também recebem 25% do ICMS, e aí isso pode chegar a cerca de 14%, 15% da carga tributária total do país. Então, a gente vê que os prefeitos, né, eles vão manejar, né, cerca de 15% da carga tributária do país. E aí sempre a gente tem aquela velha discussão, né, a gente teria que ampliar esses recursos, né, para os municípios para se poder, né, a administração municipal ter um peso maior, né, nas decisões, né, políticas e econômicas, porque atualmente nós vemos que a principal riqueza do país, em termos de, né, onde se arrecada tributos, né, vai para a esfera federal. Uhum. Então é importante a gente discutir, né, como que está sendo partilhado, né, o orçamento federal. E aí a gente vê que algumas despesas, né, acabam concorrendo com as transferências para os municípios. E aí a gente entra em toda uma discussão, né, de política econômica, né, para o país, ou seja, quais seriam essas despesas que estariam concorrendo, né, com as transferências para os municípios. E aí a gente entra num debate importante que a Auditoria Cidadã da Dívida tem, que é sobre, basicamente, a dívida pública,
né, federal, né, e também agora mais recentemente dos estados e alguns municípios com a União também, né, um problema que acaba também retirando recursos, né, dos estados e municípios. Então, de uma forma geral, nós temos esse quadro, né, onde os municípios estão bastante inseridos, estão bastante dependentes dessa lógica da política econômica federal. Isso que o senhor falou provoca um fenômeno que a gente vê constantemente, que é a vinda de prefeitos a Brasília para tentar obter recursos para o seu município, quer dizer, acionando o deputado da região, o senador da região. Eu pergunto para o senhor, esse tipo de relacionamento do município com o governo federal, esse tipo de dependência do município em relação ao governo federal, ocorre em países semelhantes ao Brasil, aqui especialmente da América do Sul? No caso de outros países da América do Sul, nós temos, em alguns casos, cargas tributárias menores por conta também da ausência de uma seguridade social mais pesada, como nós temos aqui, que é um importante instrumento de distribuição de renda, né? Nós temos a Previdência, por exemplo, que faz uma distribuição de renda importantíssima, né, nos municípios hoje, né, no país. Isso, é claro que tem que ser considerado também, mas no caso de outros países, né, para discutir qual seria a melhor situação, se é do Brasil, se é dos outros países, a gente tem que entrar em uma outra discussão também, que são as responsabilidades que estão também, né, distribuídas, né? Nós tivemos aí nas últimas décadas, né, um repasse de responsabilidades, né, para os municípios, por exemplo, segurança, educação, né, educação básica toda na mão dos estados e municípios, né? Você tem a saúde também bastante dependente, né, dos recursos municipais, ou seja, você tem uma descentralização das responsabilidades aqui no país, no Brasil, que tem que ser considerada, né, porque você vê que, por exemplo, segurança, saúde, educação, né, sendo atualmente basicamente atribuições dos estados e municípios, é muita coisa para pouco recurso, né? Para muita coisa para... então, é uma discussão bastante complexa essa comparação com outros países, mas a gente pode dizer que aqui no Brasil, né, são muitas responsabilidades para recursos bastante limitados, né? Nós podemos também analisar aí, para contextualizar um pouco, a dívida. A dívida de estados e municípios com a União alcança o valor de 87,6 bilhões de reais. As administrações estaduais concentram a maior parte da dívida, cerca de 48,1 bilhões, enquanto a dívida das prefeituras atinge a casa dos 32,5 bilhões de reais, 37%. O restante fica por conta da dívida das autarquias e órgãos de administração indireta, totalizando 6,8 bilhões. Em que medida a dívida dos municípios tem crescido, converte-se num entrave para uma administração municipal que atenda os interesses dos municípios? Sim, aí nós temos vários tipos de dívida, né, dos municípios, né? Uma delas, por exemplo, é a dívida dos municípios com o INSS, que aí tem outra longa discussão, né? Também, como você colocou, muitas vezes prefeitos vêm a Brasília para discutir isso. O governo já editou algumas medidas provisórias, né, para tentar resolver essa questão. Tem todo aquele pleito de encontro de contas, né, porque os municípios também alegam que o INSS teria também dívidas com os municípios, né? Isso aí tem vários questionamentos jurídicos, né? E isso afeta vários municípios. É claro que, nesse caso, né, é uma questão mesmo basicamente política, né, de saber se vai ser permitido esse encontro de contas, né, quem é que vai pagar essa conta, e a gente acaba sempre chegando no mesmo lugar, né? Sempre há um impedimento aí aos municípios a conseguirem esse encontro de contas. E por quê? Porque o governo federal, às vezes, também não quer permitir que esse encontro de contas ocorra normalmente, né?
E aí a gente vê que tem uma certa diferença na forma do tratamento, né? Quando é uma dívida com o INSS, o governo já permitiu parcelamentos dessa dívida, né? Porque, na verdade, o INSS ele é um fundo dos trabalhadores, né? É um fundo que pertence aos trabalhadores e tem que ser, obviamente, reembolsado, né? Essas dívidas, obviamente, que têm que ser pagas, obviamente, depois de uma análise criteriosa, né, de que dívidas são essas, né? Claro que nós defendemos, né, uma arrecadação sempre importante, né, para o INSS. Agora, no caso da dívida dos municípios com a União, já no âmbito daquela dívida renegociada que a União assumiu de alguns municípios, né, os municípios deviam ao setor financeiro, a União, por volta de 2001, depois de uma medida provisória, a União pagou os credores antigos do setor financeiro e passou a ser credor de alguns municípios, especificamente. Principalmente alguns municípios maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? E essa dívida, especificamente, nesse caso de alguns grandes municípios, é uma dívida bastante pesada e que, contrariamente à dívida com o INSS, nunca foi alvo de nenhuma revisão, né? Simplesmente se estabeleceu um índice, o índice pelo IGPDI mais 9%, né, no caso de São Paulo, né, no caso do Rio de Janeiro também foi 9%, mas a Prefeitura conseguiu renegociar uma redução de 9% para 7,5%, depois 6%, mas mesmo assim, quando nós consideramos IGPDI, que é um índice que, por exemplo, em 2010 deu cerca de 11%, né, quando você soma 11% com 9% dos juros, né, que é juros compostos, né, juros sobre juros, você chega a mais de 20%, né, que foi a taxa de juros, né, da dívida, por exemplo, do município de São Paulo, né, que é o maior município do país em termos econômicos. Você verifica que essa dívida, ela se inicia por volta de 10, 11 bilhões, já se pagou muito mais que isso desde então, e agora a dívida está em mais de 40 bilhões, ou seja, é uma questão complicada que deveria ser revista até por conta de questionamentos legais com relação à origem daquelas dívidas, que inclusive foi alvo de uma CPI aqui no Congresso, a CPI dos precatórios, né? Então, é uma questão que tem que ser enfrentada, porque, por exemplo, um município como São Paulo paga 3 bilhões de reais de juros e amortizações por ano, e isso não é capaz sequer de cobrir os juros, né? Dado o indexador altíssimo, né, dessas dívidas. E para que o governo federal precisa desse recurso? Por que o governo federal cobra IGPDI mais 9%? Porque, por lei, esse recurso tem que ir para o pagamento da própria dívida, né, federal. Ou seja, aí a gente entra de novo na velha discussão como que a dívida pública federal ela condiciona completamente as condições dos estados e municípios, e que a gente tem que considerar essa discussão da dívida pública para ter uma noção melhor de como que os municípios podem melhorar das suas condições. Como é que a Auditoria Cidadã da Dívida vê isso que o senhor acabou de falar? Quer dizer, como é que o senhor falou que é necessária uma discussão dessa dívida federal? Qual é, digamos, o principal aspecto desse problema que é a dívida externa para a organização ao qual o senhor pertence? Isso, para a gente ter uma noção de qual que é o peso da dívida pública hoje na esfera federal, basta dizermos que do orçamento geral da União, geralmente, nada menos do que a metade desse orçamento está comprometido com o pagamento da dívida pública. Então, nós temos cerca de 45% a 50% do orçamento geral da União comprometido com a dívida e cerca de 5% a 6% para as transferências para os municípios. Ou seja, a gente verifica que o que se gasta com a dívida federal é 10 vezes mais do que tudo que a União transfere para os mais de 5 mil municípios. Ou seja, a gente chega numa situação que realmente temos que verificar que dívida é essa, né? E a Auditoria Cidadã da Dívida é uma organização que surgiu a partir daquele plebiscito, né, de 2000, onde 6 milhões de pessoas
votaram pelo não pagamento da dívida pública sem a realização de uma auditoria, né, sobre essa dívida. E isso foi importante porque 6 milhões de pessoas pedindo uma auditoria, que inclusive está prevista na Constituição, né, a formação de uma comissão mista, né, de deputados e senadores para analisar que dívida é essa, como surgiu, né, inclusive o mandamento constitucional fala em dívida externa, mas a gente tem visto, né, nas últimas décadas um processo de conversão, né, de dívida externa para dívida interna. Né? Quando se, por exemplo, paga o FMI, se paga com dólares adquiridos às custas de mais dívida interna. Então, o que está ocorrendo é uma conversão de dívida externa em dívida interna, por isso é que automaticamente o mandamento constitucional também tem que abrigar a questão da auditoria da dívida interna. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar a questão relativa à habitação nos municípios, as dificuldades e também a informalidade da questão territorial. Continue com a gente.